Oi, bom dia, que Deus abençoe grandemente seu dia, que seja um dia que o Senhor te surpreenda no dia de hoje. Sim, você pode viver um dia extraordinário, porque dentro de você tem um espírito excelente. Oi, Ali, bom dia, que joia, gente. Vamos, dia 15 já, nossa, chegamos na metade do mês, como passa tudo muito rápido, né? Oi, Luzia, tudo bom? Se a gente não se atentar, a nossa vida vai se esvaindo, né? Pelo vão dos nossos dedos. Porque o tempo é a nossa vida, né? Às vezes tem aqueles ditados que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Quanto mais tempo passa, menos tempo de vida a gente tem. Então é o nosso bem mais precioso e muito mais precioso do que o próprio dinheiro, né? Não tem nem como comparar o tempo com o dinheiro, né? É muito mais preciosa a nossa vida, o nosso tempo. A gente tem que observar aonde que a gente está gastando o nosso tempo, com o que a gente está usando a nossa moeda mais preciosa, né? Vamos fazer, otimizar cada minuto, fazer valer a pena, né? Cada tempo que a gente passa. Oi, Lourdes, bom dia. Então, vamos lá, começar essa leitura. Capítulo 15 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Né? Quando ele não separa ali um capítulo do outro, vai como uma coisa contínua, ele alertando ali para os mesmos ensinamentos que estavam atrás, só que ele pega uma abordagem diferente, uma forma diferente de falar, para que a gente assimile, né, da melhor forma. Se não é por uma forma, é por outra, mas que essa palavra entre no nosso coração e transforme, e a gente consiga ver a diferença entre buscar essa sabedoria de Deus e andar segundo o nosso próprio entendimento, que ele chama aqui de insensatez, né? Olha quem está atrás de mim aqui, ó. Né, ele tem que participar, ele tem que estar na cadeira. Eu tô com uma cadeira grande aqui, daí cabe nós dois. Não sabe esse cachorro, ele tem certeza que ele não é cachorro. Ele não consegue sentar na cadeira, ele põe a cabeça na cadeira, assim, ó. Tá todo mundo sentado, ele tem uma cadeira que ele põe a cabeça ali para ele sentar, participar junto. Os olhos do Senhor, no 3, estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Né? A importância de você dar ouvidos para a repreensão, para aquilo que estão te chamando a atenção, né? Em alguma coisa, no caso dos pais e filhos, né? Porque o pai que é o melhor para o seu filho, ele está dando a direção daquilo que se deve fazer. As palavras dos sábios espalham conhecimentos, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada, né? Deus comparando que naquele tempo a forma de se aproximar de Deus era através dos sacrifícios. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício maior por nós. E hoje as nossas orações, a gente consegue entrar na presença de Deus em qualquer momento que a gente quiser, sem precisar fazer os sacrifícios para expiar os nossos pecados. E ainda assim, sendo naquele tempo a única forma de se aproximar dele através do sacrifício, ele diz que aquela oração do justo, o coração voltado a ele, de um justo, valia muito mais do que um sacrifício de uma pessoa ímpia que estava fazendo aquilo simplesmente por um ritual, sem a reverência, sem estar com o coração ligado a Deus de fato, né? Onde que estava aqui? No 8 foi o que a gente leu. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta, mais uma vez ele falando detesta, né? O caminho dos ímpios, mas ama a quem busca a justiça. Há uma severa lição de quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá.
né? A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, mas quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, né? O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. A importância, né, da gente atentar para aquilo que é verdadeiro, para a palavra do Senhor. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. A riqueza em si não traz a paz. A comunhão com Deus, a conexão com Deus é que traz essa paz. E essa é a nossa maior riqueza, né? A gente poder viver bem em qualquer circunstância, independente. Problemas todo mundo tem, todos nós temos. A diferença do ímpio, do justo, como a palavra fala aqui, é a forma com que você passa por eles. Você vai escolher passar por eles, né? Quando nós temos liberdade em Deus, nós temos essa escolha de saber como que a gente vai passar pelas dificuldades, ou com abatimento de alma, com tristeza, ou confiantes no Senhor, sabendo que Ele está no controle absoluto de todas as coisas e que tudo isso que a gente está passando vai cooperar para o nosso bem, né? Essa é a herança do justo, viver em paz de espírito, aquietando, sabendo que nós temos um Deus que é maior do que qualquer um dos nossos problemas, né? É maravilhoso isso. Vou ler o 16, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação, que foi o que a gente leu. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Interessante esse versículo, né? A forma como ele traduziu aqui. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. A paz, uma vez eu ouvi o Bill Johnson, pastor americano, falando a respeito daquela parábola não, né? Da passagem que Jesus diz que os discípulos estavam no barco, o mar estava agitado e ele ia se encontrar com eles no outro lado do rio, né? Do mar ali, e ele passou, e ele entrou, e de repente eles olharam e Jesus estava vindo sobre as águas, né? Essa é uma parte que ele fala da inquietação, mas a passagem que eu quero lembrar é outra, onde Jesus estava dormindo dentro do barco, e os discípulos estavam desesperados, porque o mar estava agitado, o vento estava forte, e eles acharam que eles iam naufragar, né? Imagine, aquele que veio para salvar o mundo ia morrer afogado ali, junto com eles, né? Tamanha pouca fé que eles tinham naquele momento, sem ter a consciência real ali de que Jesus era Deus com eles ali. E eles se apavoraram tanto, e Jesus dormindo dentro do barco, tranquilo, né? Nada está acontecendo. Até que eles foram lá e acordaram: mestre, você não se importa que perecemos? Eles falam assim, né? O senhor não está se importando por que está acontecendo? E Jesus falou assim: ó, homens de pouca fé, até quando que eu vou estar aqui com vocês, né? Aí foi lá e olhou para o vento: cessa, mar, aquieta, ele falou, né? Deu aquele comando e o mar virou uma calmaria e o vento parou, né? E os discípulos olharam um para os outros admirados, falaram, né? Quem é esse que até o mar e os ventos o obedecem, né? Eles estavam surpresos com a autoridade de Jesus. E esse pastor, ele falou assim: porque a paz que estava dentro dele acalmou o mar. E eu achei lindo essa forma como ele disse, né? A paz que está dentro da gente tem o poder de acalmar o ambiente que está à nossa volta. Isso é muito precioso. Isso é a presença de Deus que faz, que muda o ambiente. Tinha um pastor que dava aula de teologia lá na igreja onde eu estudei. E ele disse, e ele contando, né, que um pastor falou a respeito dele e da mulher, que eles entraram numa festa de um casamento, que eles foram convidados, chegaram ali no momento da festa, e daí diz que um pastor perguntou para o outro que estava na festa, falou assim: quem é esse casal que está entrando agora? Porque o ambiente mudou a hora que eles entraram, né? Isso é maravilhoso. Nós podemos carregar essa presença de Deus
para a vida das pessoas e transformar o ambiente à nossa volta. Já ouvi pastores contando, né, dele e a esposa andando num corredor do supermercado, do outro lado do corredor, a pessoa começar a chorar e vir procurar eles, né, e pedir para que eles orassem por ela, sem ela nem saber quem eles eram. Então, a presença de Deus atrai, a presença de Deus transforma o ambiente à nossa volta. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. A palavra fala assim: crescer na graça e no conhecimento de Deus. A graça é essa presença de Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele cresce em nós, mais essa presença dele cresce em nós. E nós podemos carregar essa paz que Jesus falou que ele daria, né? A minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo conhece, mas a minha paz eu vos dou. Essa paz é a coisa mais importante da nossa vida, porque quando a gente está em paz, tudo funciona. A gente consegue ter clareza para olhar aonde precisa ter ação, para fazer aquilo que precisa ser feito. A gente tem clareza para procurar as melhores respostas, para encontrar as melhores soluções. Sem paz, não tem como prosperar, não tem como fazer nada da forma certa, né, com excelência, né? A gente precisa dessa paz. E esse versículo, onde que estava aqui, gente? Meu Deus! Que fala da importância dessa paz, né? Ai, agora já não lembro. Vou ler lá para cima, onde certeza que a gente já leu. O homem irritável procura dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Foi aqui que a gente parou, né? Quem é paciente, quem tem essa paz, acalma qualquer discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por causa de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, como é bom um conselho na hora certa, né? A pessoa ter sempre uma palavra que traz conforto ao nosso coração. E essa sabedoria vem de Deus. Esse conhecimento vem da fonte de Deus. Quanto mais a gente está conectado com Ele, mais a sabedoria dele flui através da nossa vida. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura, né? Ele sempre falando da morte como o contrário da vida em Deus, né? Paulo falou assim: o salário do pecado é a morte. Então, quando a gente anda num caminho tortuoso, a morte tem mais poder sobre a nossa vida, né? De te ceifar, de tirar antes do tempo aquilo que Deus estava para acabar com o projeto de Deus para nós. Porque aqui a gente viu que o contrário dessa vida com Deus, a sabedoria, é na mão direita vida longa, né? Na mão esquerda riqueza e honra. Então a sabedoria de Deus traz uma vida abundante, uma vida longa sobre a terra. E uma vida de paz, né? Que é mais importante ainda. O Senhor, no 25, o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites de propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. A importância da prudência, né? De você pensar, parar antes de falar, antes de agir, pensar, buscar em Deus a melhor resposta, a melhor saída para aquilo que a gente está passando. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Hoje está até mais fácil fazer isso, né? Antes a gente falava com as pessoas por telefone, aquilo era instantâneo. Hoje ninguém mais liga para ninguém, né? No máximo manda um áudio. Então a gente tem mais tempo ainda para pensar e responder, não é melhor? Tá mais fácil ainda da gente agir com sensatez
em todas as coisas dos nossos relacionamentos, né? O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve o coração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. Que interessante, né? Aquele que ignora uma disciplina, ele está fazendo mal para ele mesmo. Não é para os pais ou para as pessoas que o repreenderam ali naquele momento, mas ele está ignorando uma informação que pode livrar ele da morte, né? É interessante esse versículo. E o último, 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra, né? Isso é muito importante. Ontem estava conversando com uma amiga minha, Luzia, né? Que ela fez uma live comigo lá no perfil da Via Natureza. E se você não assistiu, vá lá assistir. Oi, Cleverson, bom dia, tudo bem? Assista lá essa live, ficou bem interessante, ela falando a respeito da organização e a gente falando antes até mesmo da live a respeito dessa humildade, né? Da importância de um coração humilde, porque o coração humilde ele tem a capacidade de aprender, ao contrário do soberbo, que a palavra diz que Deus rejeita, que Deus resiste aos soberbos, porque são pessoas que não podem ser transformadas. Quanto mais a gente se endurece em nós mesmos, achando que nós somos os donos da razão, que a gente já sabe, menos capacidade de aprender a gente tem, né? Então a humildade que fala, né, do temor do Senhor ensina a sabedoria. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Um coração humilde vem antes de Deus te honrar, porque a honra não é aquilo que a gente busca, mas é aquilo que Deus faz com que sejamos reconhecidos, né? Muito lindo tudo isso. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, né? Que tudo vá bem nesse dia de hoje, que você faça as melhores escolhas e que você faça do seu dia um dia excelente, né? Porque a gente tem condição de fazer do nosso dia um bom dia. É só escolher aquilo que você vai deixar entrar no teu coração e aquilo que você vai deixar para lá, né? As escolhas são nossas. Ó, eu falei de tchau, ele já veio aqui, ó, né? Atento aqui, só pensa em brincadeira o dia inteiro, né? Que bom. Um beijo pra você, que você saiba se divertir também e também fazer o que tem que fazer na hora certa. A gente tem que ponderar as coisas, né? Não podemos brincar como criança. Ser criança, sim, de um coração puro e amável e pronto para aprender, mas também agir com as nossas responsabilidades, aquilo que a gente precisa fazer, dominando a nossa alma, né? Porque a nossa alma só quer aquilo que é divertido. Mas o Espírito nos direciona naquilo que a gente precisa fazer. Um beijo, Rose. Fica com Deus também. Beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser, 6h16. E hoje, para quem é da Saboaria, tem aula hoje, hein? Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos avançar também nos nossos trabalhos. Que Deus abençoe a obra das nossas mãos. Um beijo, até mais.